sétimo episódio, o podcast do O Corpo Lembra-te. Este mês trazemos um tema que é o porquê da resistência à mudança. E nem sempre resistimos à mudança porque não queremos. Muitas vezes resistimos porque o nosso sistema nervoso reconhece o conhecido como mais seguro do que o desconhecido. E este tema surgiu-nos porque a terapia de Bowen e qualquer terapia holística pode, nem todas as pessoas é assim, mas pode desencadear após o primeiro tratamento, no mesmo dia ou no dia a seguir, algum desconforto. Normalmente as pessoas relatam até dores ligeiras generalizadas, que até a nossa comunidade Bowen chama de Bowen Flu, como se fosse uma ligeira constipação. Ou também podem relatar mais sonolentas, passado umas horas à terapia, ou até mesmo sintomas emocionais. E por isso acaba por desencadear um ligeiro desconforto. E este desconforto é que nós queremos hoje vir aqui falarmos de resistência à mudança, mas primeiro vamos nos focar aqui no desconforto. Olá, Flor, o que é que tens para nos falar aqui sobre este tema, este mês? Olá, Rita, bem-vinda de novo após esta Obrigada, pausa, mas que é foi, verdade. foi Foi, energizante. foi Eh, importante esta pausa para ambas. foi, foi preciso. O Em descanso, uma coisa relação, que nós priorizamos muito também, não é? O descanso sim, a mudança também, e a mesmo mudança, não é fazer mesmo? uma pequenina mudança. A nível de desconforto, por vezes estamos, acostumados também ao desconforto e não, e já o aceitamos, fica como habitual. E em relação ao desconforto a nível terapêutico, por vezes existe desconforto, não durante a terapia, mas quando nós damos algum exercício, ah, por vezes temos que passar por um pequenito desconforto. Não é dor, não é sofrimento, é desconforto. Por vezes temos que passar por desconforto para conseguir chegar à cura. Nós estamos aqui muito habituados ao. Nós não, mas em geral, a nível geral, a humanidade, neste momento estamos muito habituados a algo rápido e que não sentir, evitar. Por vezes aqui o desconforto a nível terapêutico é trazer a presença à cura, né? Tal como a pequenita febre, a febre que nós tanto conhecemos, é um desconforto e que já as nossas avós nos davam um chazinho e tínhamos que tapar para sentir, não, para curar a tal virose ou bactéria que está a entrar a esta questão febril para matar o invasor. E nós até tomávamos o chazinho e punhamos a manta para isso ainda ser mais efetivo, não é, Rita? É, sim, sim, Ah, sem dúvida. que é tal, até tu agora mencionaste o Boan Bono Flu. flu, não é? Que há assim aqueles sintomas da ligeira constipação e a febre é mesmo isso. A febre, quando temos algum vírus ou alguma bactéria, o corpo reage aumentando a temperatura corporal para tentar criar condições desfavoráveis para esse vírus ou essa bactéria. Exatamente, e mesmo na adaptação mecânica, aqui agora na parte da febre, nós estamos a falar mais de uma bactéria, um vírus ou toxinas, não é? Mas na parte mecânica, nós ao criarmos espaço no corpo, que é o que acontece com o BOA, nós não forçamos mudanças estruturais bruscas, ou seja, nós não fazemos manipulações invasivas, mas ao criarmos as condições no corpo, ele tem espaço para regressar à sua postura mais efetiva. Tanto que muitas vezes até os claques que as pessoas estão habituadas em que algumas terapias e técnicas são exercidos no momento e que o terapeuta exerce e que se ouve o crack,
na terapia de Bowen, daquilo que eu tenho experienciado, é que nós criamos a condição e no momento em que às vezes a pessoa se levanta ou vai para casa, é que começa a ouvir os estalinhos, porque o corpo começa a ter espaço e ele sozinho vai lá. Exato. Por vezes, quando há inflamação ou quando são estruturas que estão com, com, com mais sensibilidade ou a pessoa que tem mais sensibilidade, por vezes também pode criar um pequeno desconforto. E é ok. Uhum. Aqui é ok. E temos que passar isso para conseguirmos chegar à cura. Isso está a Exato. acontecer porque escolheram a cura, não escolheram o comprimido para abafar o sintoma. Exatamente, e aqui só fazer este ressalto de que o desconforto não significa de que algo está errado, não é, Flor? Às vezes nós também não podemos romantizar aqui a questão do desconforto, mas não Sim. podemos, o desconforto pode ser assumido como algo que está a acontecer no nosso corpo para que haja essa dita mudança, não concordas? Exatamente, porque por vezes nós, e somos aqui dois, temos a inteligência inata e temos a inteligência consciente, não é? E Uhum. o corpo também é uma estrutura de hábitos. E depois temos a parte consciente, que também estamos com receio. Muitas vezes há um medo, e há resistência à mudança, a algo diferente. Então, não é só a parte consciente, mas também o corpo está habituado a funcionar de certa maneira. E quando nós iniciamos a cura e está a acontecer a tal mudança, o corpo também vai resistir. Vai dizer, isto é esquisito. Se calhar não é por aqui. Eu não estou habituado a Exatamente. funcionar assim. Para onde é que me estão a levar? E o que às vezes acontece é que a pessoa diz, eu quero mudar, mas o corpo acaba por manifestar em ansiedade, em tensão muscular, em cansaço, em procrastinação, muitas vezes, em vontade de desistir, em necessidade de voltar para aquilo que conhece, ou até mesmo em excesso de pensamento. Isto são tudo fatores que desencadeiam a pessoa a querer mudar, mas não ser capaz de o fazer. E aqui entra muito a questão dos padrões. Quando nós queremos mudar padrões antigos, mas não conseguimos ir por esse caminho. Queres falar aqui um pouco também do desconforto que o bebê sente, porque lá está, tanto no reino animal como no, Sim, sim. É estas mudanças que são naturais, tanto o ser humano como no mundo animal, e que nós não estamos separados do reino animal, porque também somos animais, ok? E pronto, aqui neste planeta Terra, não é? Funcionamos assim. O bebé escolhe nascer. Para nascer, tem que levar aquele apertão, tem que decidir, começar né, a virar, encaixar, e lá começa todo o processo, de nascimento. É desconfortável, mas aquele desconforto, aquele apertão, o passar, pelo canal vaginal, da mãe, é desconfortável. Os ossinhos todos são, não é? Mesmo a parte das contrações, existe ali um desencadear que provoca o nascimento. É desconfortável, mas significa vida. exato, Está a significa ver que vai haver uma mudança. O bebê passa a estar dentro da barriga, naquele meio protegido, para vir à vida. E é o que acontece com a borboleta, não a é? borboleta também. Por exemplo, eu já vi pessoas que querem ajudar a borboleta a nascer, a sair da crisálida, não é? E quando vão lá e rompem a crisálida, o que acontece é que fica uma borboleta atrofiada, que muitas vezes nem consegue voar. E a borboleta até às vezes quando está na crisálida está assim ah, quietinha, parece que não está a acontecer nada. Se nós tivermos a oportunidade de observar todo o processo da lagarta até a borboleta, há momentos que parece que não está a acontecer nada, mas está.
E na cura também acontece isso. Ela também passa por um momento de desconforto, porque todo o corpo dela está a transformar. E de repente é uma borboleta que pode voar, ou seja, leva a liberdade, a mobilidade, ela até ganha outro meio. Ela passa só de se rastejar para voar. Para A voar. borboleta é Maravilhoso. mesmo incrível. Eu, por exemplo, aqui a nível terapêutico, tenho uma experiência com um exercício que eu dou, que está também ligada às fáscias, mas que é um bocadinho fora, do Bowen, mas que também já vimos cá professores nossos que também usam, que é o método Feldenkrais. E o método Feldenkrais é super suave. Coisa mais lenta e mais suave que aquilo não existe. Só que o que é que acontece? Aquilo é como uma reprogramação mecânica. Estamos a entrar ali na parte neurológica e mecânica fina. Então, o que acontece é o que tu ainda há pouco mencionaste. Há uma resistência. Há uma resistência à mudança e é como se o cérebro e a própria pessoa entrou ali no estado de ansiedade que eu não percebo, não consigo fazer, não sei aquilo, e chegam-me sempre assim. Eu agora, quando dou o exercício, já digo: vocês vão sentir, você, a pessoa, né, vai sentir resistência porque o corpo vai estar a comportar de uma maneira diferente e vai sentir resistência. Porque vai achar que é esquisito, isto é muito esquisito, e nem estou a compreender o que é que a pessoa diz no vídeo. Tem um vídeo a explicar passinho a passinho, aquilo é super lento, super suave, e sentem resistência. Mas após passarem essa resistência, há assim um efeito libertador e que realmente altera como o corpo se comporta, como é que ele caminha, a postura, na vida, né? Como é que as pernas funcionam com a cabeça. É incrível, a Olha, nível eu de tenho um movimento. caso de uma senhora que passou uns exercícios importantes para fazer em casa e a senhora sentiu e sente muita resistência a fazer os exercícios. Sabes o que é que se está a passar neste momento? A senhora está a fazer os exercícios em gabinete comigo após a sessão, porque ela não se sente confortável e então, e cabe a nós terapeutas, né? Algo que é para fazer em casa, mas cabe a nós também, cabe a nós sermos flexíveis e percebermos o que temos à nossa frente e sim, dou o tempo necessário que ela precisar para fazer comigo. Com o meu acompanhamento, a senhora sente-se mais confiante também assim. Sim, porque por vezes já há este medo, não é? Esta ansiedade que tu ainda há pouco falaste, Uhum, que começam a sentir algo diferente tal e qual. e é a parte consciente misturada também com a É, parte neurológica, porque há os caminhos, né? Há os caminhos neurológicos que têm que ser construídos. O cérebro também está a aprender uma mecânica nova, não é só o corpo, a parte também mecânica neurológica, os sem dúvida. caminhos diferentes, né? E pronto, aqui entra um bocadinho a tal resistência à mudança, A porque resistência à mudança e quando começamos a mudar estes padrões antigos, também podemos atravessar esta fase de desconforto, que era o que eu estava a dizer há pouco. O familiar pode deixar de funcionar, mas o novo ainda não é familiar. E então é aquele espaço entre já não quero continuar como estava e ainda não sei viver de outra forma. Isto acontece muito às mulheres que eu acompanho, elas estão muito nesta fase de que já não querem continuar como eram antes, como estavam antes, mas ainda não sabem outra forma. E aqui só ser muito clara com isto, porque a sabotagem, a resistência não é necessariamente sabotagem. E não, porque às vezes acaba por ser uma tentativa do nosso sistema de nos proteger daquilo que ainda não conhece. E eu quero muito falar nisto hoje, porque hoje é dia de eclipse e o eclipse de hoje traz-nos muito a energia da identidade, porque hoje o Sol está em Leão e Leão está relacionado com a identidade. E por isso, hoje é dia de nos sentirmos, é dia de olhar para nós, olhar para estes padrões, olhar para a nossa identidade, aquilo que não faz mais parte
da nossa verdadeira essência, aquilo que ao longo do tempo temos andado a esconder através de máscaras. Hoje é dia de refletirmos e olharmos para dentro, e por isso fazia todo o sentido hoje virmos a falar do porquê desta resistência à mudança, para percebermos que muitas das vezes as pessoas dizem que querem estabelecer limites, mas sentem culpa em fazê-lo, ou muitas vezes querem descansar, mas sentem que estão a ser preguiçosas, ou querem sair de um padrão, mas sentem medo, ou até mesmo querem começar algo novo, mas sentem ansiedade em fazê-lo. E isto acaba por surgir muito. Nós, como terapeutas, traz-nos muito esta abordagem também sistémica, de olharmos para a pessoa como um todo. A pessoa chega até nós não só com uma dor no ombro, mas se calhar com uma história que nós precisamos de ouvir e tomar atenção, porque nós não nos focamos apenas nessa dor no ombro, muitas das vezes, outras vezes sim, não é? Porque às vezes é só mesmo uma lesão musculoesquelética, mas nem sempre assim é. E na dança-terapia, por exemplo, acontece muitos casos de mulheres com demasiada rigidez ou tensão em zonas do corpo, nomeadamente na zona pélvica. A zona pélvica é uma região que as mulheres acabam por acumular muita tensão e rigidez e até bloqueios, que está associado a medos, a perdas ou a outras questões que é preciso olhar e E os homens também, não é? usamos também. Se és reparar, os homens também é uma zona que por vezes nós até temos essa rigidez e temos estes bloqueios, mas como temos o corpo também para gerar vida, acabamos por ter um bocadinho mais de mobilidade. E eles também, devido a construções sociais, agora já se começa um bocadinho a desbloquear e tem-se visto até nas redes sociais e na televisão um pouco também de desmistificar e desconstruir isto, mas havia muito o corpo rígido do homem. O homem não pode dançar muito, porque, né, por causa desta construção, esta ideia social, É, e acaba por ter um andar, e um movimento muito rígido, que é para não sair daquele quase movimento. que militar, não é? Aquele padrão do É, homem duro, macho, militar, que tem esse tipo de padrão. E isto, lá está, Flor, acaba por ser um padrão também. Um padrão musculoesquelético que foi adquirido durante tempos para, neste caso, para o homem. Acaba por sim, ser isso. pelo meio envolvente, porque, Por e meio. nós até no Boa fazemos sempre esta questão, hum, a nível, o que é, como é que é a parte familiar, fazemos perguntas muito simples, nem, não invadimos a vida das pessoas, mas tentamos perceber qual é o contexto profissional, qual é que é o contexto, familiar, porque já com estes fatores já se sabe, e muitas vezes sabendo onde é que a pessoa reside, também se consegue perceber, porque há uma construção sistémica não só do sistema da pessoa, mas também o que envolve, O meio não é? envolvente, sem dúvida. Que isto, a parte psicossocial também afeta-nos, não é? Daí essas ansiedades quando queremos mudar de trabalho, quando queremos mudar, não é? Queremos transformar, e isto tudo são processos. E os processos criam desconforto, tal como a borboleta, tal como o bebé, né, que estão em transformação para depois ganhar asas, voar, para sair do casulozinho e conseguirem ter mais liberdade, tanto interna como externa, porque temos Exato. casos que não é só estruturais, como estavas a mencionar. Mas também temos casos da parte emocional, que nós damos apoio a pessoas que têm insónias, a pessoas que estão a passar pela menopausa, apoio à concepção, temos vários tipos de questões que nós damos apoio em que envolve a parte hormonal e isso causa muitas questões emocionais. Exatamente. Eu tenho muitos casos de mulheres que estão ali na pré-menopausa, na perimenopausa, e, Sim. e sim, a mulher tem hormonas, e essas hormonas acabam por jogar muito no bem-estar físico e no bem-estar emocional de todas as mulheres.
E infelizmente ainda é, e temos que talvez abordar isso noutro episódio, mas ainda é uma das mudanças e que há uma resistência grande também porque é um tema tabu. Não se fala muito, o corpo da mulher também não foi assim há tantos anos que começou a ser estudado, então na parte da menopausa há pouquíssimo, já se começa a falar e um bocadinho, mas toda a gente se sente desamparada e É, até falam, a minha mãe, a minha avó, falavam do nascimento, da gravidez, mesmo assim às vezes ocultavam as transformações que o corpo passa na gravidez, que há muitas mulheres que ficam, de repente é uma surpresa, não é? Que há a romantização também, de certos desconfortos, né? Que é tal coisa, não podemos também romantizar, porque também há processos que realmente se passa por um desconforto maior, mas que realmente quando se chega à menopausa, não há, ninguém não fala há, da não, menopausa. sim, é, é. E a outra fase, É a outra fase da mulher, como é a fase da primeira menarca, não é? Da mulher que começa a ter a primeira menstruação, aí há mais, penso eu, mas acho que sim, há mais conhecimento, há mais, pelo menos eu tive, né? Tive tanto conhecimento tanto na escola como em casa. Mas depois chega a fase da menopausa e a mulher sente-se um bocadinho, o que é tomo? O que é faço? E será que sim. faço isto e aquilo e vou àquele especialista ou ao outro, não é? Está assim um bocadinho É, e perdida. sentem-se um pouco perdidas porque há uma mudança talvez das maiores, pelo que eu tenho observado. Ah, porque em vez de ser um ciclo, que nós, como sabemos que durante o mês passamos por aquele ciclo, ou com o início da menarca e da puberdade, que também existe um ciclo, e chega ali à menopausa, nunca se sabe como é que se vai acordar e como é que se vai terminar o dia, porque durante um dia, aquele padrão pode alterar mudanças de humor, temperatura, ah, e é durante um dia, não é um mês, não é uma Exatamente. semana. E a pessoa fica ali um bocadinho, sem saber, e depois às vezes há pausas de não ter menstruação nenhuma durante um ano ou dois, depois de repente aparece, e é assim também uma fase de transformação. Desconfortável para a mulher. É É desconfortável super. para a mulher, todos estes sintomas e tudo isso. Ahm, Vamos aqui entrar já para o final do nosso podcast e dizer que muitas vezes a nossa mente já percebeu que queremos mudar, mas o corpo ainda está tão agarrado àquilo que conhece. E aquilo que nós queremos concluir com este podcast é sem dúvida que não queremos transformar a resistência como uma inimiga, esta resistência à mudança, mas sim como uma mensagem do nosso corpo de que precisa ser escutada e que precisa ser ouvida, porque às vezes esta resistência dá-nos muita informação para que possamos mudar e, sobretudo, ouvir aquilo que o nosso corpo quer dizer. Flor, queres acrescentar mais alguma Exatamente. coisa? Exatamente, não se esqueça que essa resistência é como quando o bebé começa a aprender a comer, a caminhar, porque nós temos que aprender um novo padrão e o nosso corpo Exato, também. É por isso que exato. sentimos essa resistência. E quando estamos a sentir, já é o primeiro passo para a mudança e para a cura, e escolhemos a cura. Uau, Sim. maravilhoso! Não podia terminar da melhor maneira. Lindo, Flor. Eu acho eu É acho isso que mesmo. É muito acho que isso que eu tento sempre transmitir no meu trabalho e, e faz todo o sentido terminarmos este podcast deste mês, que para mim é dos temas mais especiais e no dia que é hoje, este dia de eclipse, que nos traz tanto para quem quer ouvir e quem quer escutar-se e quem escolhe sentir para curar, sem dúvida. sem dúvida, sem dúvida, o eclipse é mágico. Agora saímos todos à rua para ver o eclipse, Ou mas não, ou durante ficamos em muitos, casa a sentir era só, isso que eu ia dizer, porque durante os ancestrais, né, e as culturas antigas recolhiam tal e qual. para sentir o que Eu vou estava cá ficar dentro. recolhida, sim. Sim, 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 sim. Flor, um beijinho muito grande e muito Um obrigada. beijinho e até ao próximo Até ao mês. próximo mês.